Nós vamos conversar com a diretora-geral do Hospital Trauminha aqui de João Pessoa, a doutora Adriana Lobão, e também com o diretor técnico José Mesquita. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos aqui ao Tambal Debate. Boa tarde, Cláudia. Eu vou começar com a doutora Adriana para pedir uma avaliação desse ano. Nós conversamos no início de 2013, havia algumas dificuldades naquele momento. Como é que está? Isso. Qual o saldo hoje, no fim de 2013, no Trauminha de Mangabeira? Então, boa tarde. O saldo do nosso ano, né, foi bastante positivo, né? Isso não é uma questão assim subjetiva nossa, é uma questão de números, de estatísticas que a gente conseguiu fazer de cirurgias, o aumento do número de cirurgias, o enfrentamento das cirurgias que estavam com a demanda reprimida. Quais os tipos de cirurgias que mais foram realizados? Então, o carro-chefe lá do ortotrauma é exatamente as cirurgias ortopédicas, né? Então, nós estamos tentando vencer o que vinha sendo reprimido, sempre com as portas abertas para os novos casos que chegam. Então, é uma coisa bastante difícil, é um número bastante grande, é um número de pessoas também que vêm muito do interior. Então, a gente faz esse enfrentamento e a gente tem números consistentes. Que números são esses? A senhora já pode dizer? Por exemplo, quantas são? Então, no ano de 2012, nós tivemos lá, no total de cirurgias no ortotrauma, 3.173 cirurgias. Essas cirurgias, hoje, nós vamos fechar perto das 5.000 cirurgias. Então, é um incremento importante e irrefutável, digamos assim, né? Porque a gente conseguiu aumentar. Através do programa PECO Andibem, que foi lançado em maio, a gente conseguiu abrir as 2 salas de cirurgias a mais. Temos 8 salas de cirurgias no ortotrauma e conseguimos, né, dar vencimento a grande parte dessas cirurgias que são apresentadas para nós. Você comemora os números, mas semana passada, que esses feriados no meio de semana, Cláudio, eu não sei nem que é segunda, terça, mas semana passada, o diretor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina esteve aqui no programa de rádio e ele disse que o Trauminha tem problemas muito parecidos com o Hospital de Trauma Grande na questão de superlotação, na ala vermelha. Ele disse que realmente que a situação era muito complicada. Está passando um relatório e ele já adiantou esse relatório. Como é que vocês responder isso? Então, eu fico muito tranquila em falar em superlotação, porque a superlotação em serviços de urgência, elas acontecem no Brasil. Porém, na Paraíba, como assim, nós, trauma e ortotrauma de Mangabeira, tem perfis semelhantes, né? Nós temos nos 2 lugares a superlotação. O negócio é como gerenciar essa superlotação, né? Como gerenciar beneficiando a população, fazendo de forma contundente que ela sofra menos, que ela demore menos para fazer a cirurgia. Então, é isso que a gente enfrentou. A superlotação existe, certo? Nos 2 hospitais. Qual a diferença? Nós conseguimos operar bem, nós conseguimos operar rápido, mais rápido, nós fazemos esse enfrentamento, nós conseguimos que o paciente passe menos tempo no hospital, né? Problemas pontuais existem, ninguém nega os problemas, ninguém nega uma cirurgia a mais diferenciada, que a gente tente conseguir o equipamento ou a prótese, ela demore um pouco mais, mas a massiva maioria são de cirurgias que a gente está conseguindo dar vencimento mais rápido. Então, para combater superlotação, é aumentar a velocidade dos procedimentos, né? É conseguir, como a gente fez através do convênio com o Hospital Samaritano, levar essas cirurgias para lá e aumentar mais ainda a nossa capacidade instalada para dar um maior conforto, dar uma cirurgia mais rápida para esses pacientes. Doutor Mesquita, eu gostaria da sua participação também para falar sobre esse tempo de atendimento, né, entre o primeiro atendimento e as cirurgias, e também sobre o perfil. Essa é sempre uma informação de utilidade pública para quem procura a rede pública. Qual é o perfil do Trauminha? Isso é verdade. Como a Adriana já estava falando, esse problema é um problema de saúde pública, né? Esse problema de superlotação nos hospitais. Mas, graças a Deus, com o nosso prefeito, Luciano Cartacho, e o secretário de saúde, Adalberto Fugêncio, ele nos deu, na realidade, a possibilidade de materializar certos sonhos que nós tínhamos aqui em mente. Então, nós iniciamos o projeto Andibem, que é chamado PECO, Programa Emergencial de Cirurgias Ortopédicas do Ortotrauma, onde nós contratamos um hospital privado com o bloco cirúrgico e mais 2 salas de cirurgia. Lá nós ampliamos o número de leitos, nós temos 16 leitos, 8 masculinos e 8 femininos, que estão abertos, né,
para poder receber os pacientes referenciados lá do ortotrauma de média complexidade. Esses pacientes eles passam em torno de 72 horas para poder serem realizados seu procedimento cirúrgico e estarem em casa. Então, com isso, nós aumentamos a rotatividade. Já que nós temos um número limitado de hospitais no estado, então a nossa abordagem foi aumentar a produtividade, aumentar o trabalho. Então, nós temos esse hospital. Nós abrimos mais 2 salas de cirurgias lá no próprio ortotrauma, onde hoje nós dispomos de 8 salas de cirurgias para poder operar todos esses pacientes que lá chegam. Como é que se diz? Nós também contratamos novos profissionais, que é para a gente poder, já que não tem muitos hospitais, a gente poder aumentar a rotatividade desses pacientes e fazer com que eles sofram menos nesses atendimentos que muitas vezes da ortopedia, da alçada da ortopedia. E qual é o tipo de paciente que pode procurar o trauminha? O nosso hospital hoje ele recebe todos os pacientes que sejam da ortopedia, desde que não seja relacionado a traumatismo crânioencefálico, ou seja, trauma de cabeça, todos eles vão para o trauma vascular e fraturas expostas. Elas vão todos para o trauma. Fraturas fechadas, aquela dor de cabeça, uma dor abdominal, tudo isso nós atendemos lá no ortotrauma. Tem uma questão que, vez por outra, aparece na imprensa ou aparece numa reclamação, é de que continuaria havendo o empurra-empurra, um hospital empurrando, responsabilizando o outro, achando que aquele paciente tem o perfil do outro. O hospital de trauma e vocês, o trauminha. Como é que vocês falam, sobre isso? Eu vou pedir que vocês guardem aqui um pouquinho a resposta, porque nós vamos ao intervalo. Na volta, então, trataremos desse tema e também de outros assuntos aqui no Tambaú Debate. Bom, nós voltamos à nossa entrevista. Nós estamos conversando hoje com a médica Adriana Lobão, que é diretora-geral do Trauminha, e também com o médico José Mesquita, que é diretor técnico também do Trauminha de Mangabeira. Antes do intervalo, o Josval havia deixado uma pergunta que era basicamente sobre a relação entre o traumão e o Trauminha. Cláudia, porque eu continuo, quer dizer, diminuíram essas reclamações, mas elas continuam insistindo de que há um empurra-empurra. Quer dizer, chega o paciente no hospital de trauma, o pessoal do trauma diz, olha, esse assunto aqui é lá do Trauminha. Chega no Trauminha, diz, não, esse caso aqui não é nosso, esse caso é lá do hospital de trauma. E fica esse empurra-empurra de um lado para o outro. As denúncias diminuíram, mas elas continuam, doutora. Ok. Então, para lembrar que a gente tem essa relação trauma e ortotrauma, ela é regida por um documento, certo? É uma pactuação. Eu pensei que a senhora ia dizer que a relação trauma e ortotrauma é traumática. Quase isso. Quase isso. Mas quase aí, isso. Quase isso. Mas então, essa pactuação, na verdade, ela ajuda a gente a diminuir os conflitos, e a gente vem veiculando ela até na nossa triagem, nosso acolhimento de risco, nós vimos fazendo essa divulgação. Casos de politraumatizados, casos de lesões vasculares, casos mais que tenham acometimento neurológico, eles vão ter que ir para o trauma. Agora, quanto à questão desses pacientes retornarem para o ortotrauma, então, isso é uma questão de relacionamento entre as instituições que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos tentando a interlocução com a direção do Hospital do Trauma, para que a população seja melhor assistida e não fique nesse ping-pong, nesse vai e volta. Outra pergunta, como é que está a relação entre os dois hospitais? Olha, eu posso dizer hoje que está melhor. A relação está melhor e quem ganha com isso é a população. Na outra vez que a senhora veio aqui, a senhora assumiu claramente a denúncia de que o hospital de trauma retém macas e isso cria problema, termina repercutindo em vocês lá, né? Porque os pacientes iriam para lá. É isso ainda? Continua, não? A história das macas? Sim, das macas. Não é mais comigo, não. A história das macas, eu acho assim, uma fotografia, né? Nós, segunda-feira, tínhamos 7 macas no trauma, né? E tínhamos 2 de passagem no ortotrauma. Nós não retemos macas, tá certo? Porque a gente tem a consciência que uma maca do SAMU retida são 100 mil pessoas que têm seu atendimento piorado, não podem ficar sem assistência de transporte de urgência. Então, a gente tem isso na cabeça, a gente vem colaborando com o SAMU. Eu acredito que o Hospital do Trauma deva estar fazendo a mesma coisa, né, pelo relacionamento que eles têm também. Então, eu acho que o que a gente faz para beneficiar a população? Vamos engolir as relações que são conflituosas e vamos fazer com que a população sofra menos.
Isso é a nossa intenção, é o nosso desejo e é o que a gente realmente está fazendo lá no Hospital de Trauma, Ortotrauma Mangabeira. Chegou aqui uma pergunta do Carlos do Roger, eu não sei se exatamente vocês podem dar essa resposta dele, mas de toda forma eu vou registrar aqui a pergunta. Ele quer saber se há previsão de chegada de ambulâncias novas, porque ele alega que as atuais, muitas delas estão sucateadas. Olha, eu sei que, eu vou responder uma coisa que eu não tenho governabilidade, porque é de SAMU, mas eu sei que chegaram 7 viaturas, 7 ambulâncias novas, e que esse problema de ambulância ele está resolvido, né? Não temos... Agora, o que realmente pode piorar esse tipo de assistência do SAMU é a retenção de macas, né? Porque é a população sem o seu direito preservado, né? Uma pergunta, vocês que convivem todo dia com esse problema, que é um trauma de atendimento de traumatologia, ortopedia e traumatologia, o que é que, na verdade, ajudaria a resolver a superlotação lá de vocês, a superlotação do trauma? O que é que resolveria hoje, esse momento aqui na Paraíba? Olha, a abertura de novos hospitais e a ativação dos hospitais regionais no interior do estado. Isso é contundente. Porque nós temos cerca de 40% de pacientes do interior sendo tratados na capital. Aí não dá. Na realidade, nós somos um hospital municipal de direito, porém, de fato, nós estamos nos comportando como um hospital estadual, onde nós atendemos pacientes de todos os municípios da Paraíba. Qual é o percentual de atendimento de pacientes de fora, de outros municípios? Vocês têm isso, da ideia hoje? Em torno de 40%. Em torno de 40%. Quais 40%. São os municípios que mais encaminham? Até Cajazeiras chega. Isso mostra que o regional de Patos não funciona como deveria. Ele passa pelo regional de Patos, passa pelo de Campina Grande, vem para a Grande João Pessoa, muitas vezes chega no hospital de trauma, o da BR, e não é atendido, termina num hospital municipal, que é o ortotrauma, que é a gente. Então, termina nós tendo esse problema realmente de superlotação. Mas graças à nossa grande rotatividade, o número de cirurgias exacerbado, a gente consegue rodar esses pacientes com menor tempo e, consequentemente, liberar as macas do SAMU com uma velocidade maior. Ok, nós vamos a um breve intervalo. A seguir, nós voltaremos para concluir a entrevista e também para trazer outras informações aqui no Tambaú Debate. Voltamos agora a conversar com a diretora-geral do Trauminha, Adriana Lobão, e também com o diretor técnico, José Mesquita. Houve recentemente a inauguração do Centro de Tratamento da Dor. O que é isso? Como é que funciona? O Sem Dor, né, é um equipamento municipal. Foi inaugurado a sua ampliação com a parte de hidroterapia em agosto, agora pelo prefeito Luciano Cartacho. É um serviço de referência igualável e superior até a muitos privados, né? A população tenha esse acesso. Ele serve como uma continuação da linha de cuidado das cirurgias que nós fazemos no ortotrauma. A recuperação de próteses de joelho, próteses de quadril, cirurgias de alta complexidade, elas podem usar esse equipamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A água é aquecida da piscina, tem acompanhamento de fisioterapeutas que foram contratados especificamente para esse fim. Então, é um psicólogo, psiquiatras e reumatologistas. Então, é um serviço completo que ele vem a coroar o que a gente começa a tratar também lá no ortotrauma. Então, ele é destinado àqueles pacientes que já estão submetidos a tratamento no próprio Trauminha? Não só, porque ele trata dor crônica também. Então, são vários tipos de dores, né? Dor de cabeça e qualquer tipo de dor crônica que o indivíduo apresenta, ele pode ser referenciado para o sem dor. Então, é preciso que um médico encaminhe para o Trauminha. O paciente não pode chegar diretamente lá procurando atendimento. Não, na verdade, esse atendimento ele é referenciado do PSF, certo? Os que têm acesso direto são os que partem lá do hospital mesmo. E isso é totalmente um serviço inovador, né? Porque nós atendemos os pacientes, na realidade, nos 3 momentos da lesão dele. Então, no pré-operatório, realizamos o procedimento cirúrgico e toda a reabilitação desse paciente, depois da colocação das próteses e o pós-operatório, eles são, Eles são reabilitados e acompanhados lá no Sem Dor.
Aqui em João Pessoa, atualmente, há uma carência de atendimentos psiquiátricos e recebi a informação de que o Trauminha também tem esse serviço. Como é que funciona? Isso. O PASME, na verdade, pronto atendimento de saúde mental. Olha, só quem precisa, só quem tem um problema de um parente que surta, né, que tem uma esquizofrenia, que tem uma intoxicação por álcool ou outras drogas, é que sabe como é importante aquele atendimento do PASME. E normalmente os hospitais gerais não recebem. Não, nós temos 24 horas lá, recebemos surtos, certo? Psiquiatras 24 horas, ininterruptamente lá. Isso é um serviço bastante importante, haja vista que foi capa, inclusive, de revista, esse ano e o ano passado, dizendo que o mal do século, ele é a depressão, né? E a depressão, ele causa pensamentos suicidas, né? Chega às vias de fato você tentar suicídio. Então essas pessoas, elas são acolhidas lá no pronto atendimento de saúde mental, que é ofertado lá dentro do complexo hospitalar Mangabeira, lá o ortotrauma, e eles passam 72 horas lá conosco para eles saírem da crise e serem conduzidos em outros locais. Ô, Cláudio, eu não sei se dá mais tempo, ainda tem tempo, mas resumidamente, eu acho que quais os planos de vocês para 2014? O hospital o Trauminha, o ortotrauma, vai para onde? Qual a direção dele em 2014? O ortotrauma vai para cumprir suas metas, que foram promessas de governo do prefeito. O ortotrauma... As metas são maiores do que as de 2013? As metas são uma continuação do que o prefeito prometeu e efetivamente vem fazendo, vem investindo na saúde. Então, nós esperamos cumprir com cirurgias reprimidas, nós esperamos abrir mais especialidades ortopédicas lá, né? E nós esperamos que a população, principalmente, que a população seja atendida de uma forma mais humanizada e mais imediata, e que ela sofra menos, que nós sofremos menos também. Ok, Adriana Mesquita, obrigada pela presença de vocês aqui no Tambaú Debate. Bom, a edição de hoje do Tambaú Debate vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde.